Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal aqui, Fernando.Furlan Oficial. A gente tem tratado de assuntos muito legais e começamos a trazer uma série de pessoas incrivelmente especiais do meu dia a dia, do meu cotidiano. E eu vou aguardar o pessoal entrar na nossa live, que hoje eu vou receber aqui pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. Vou receber aqui o pessoal da Associação Renascer, o Bruno Valejo e também a Márcia Barbosa, para a gente discorrer sobre um tema bastante importante. E vamos aguardar aí o pessoal entrar. Eu já estou ao vivo, né, para a gente fazer essa live muito legal, essa live lá para cima. O pessoal já começou a entrar aí, o Leandro. Fala, Leandro, boa noite. Vamos aguardar aí o Bruno entrar. O Bruno, uma entrevista aí de 1 hora, né? Um bate-papo, uma live bacana com o Bruno e fazendo a casada com a Larissa. O Brunão entrou, agora é só o Bruno pedir a solicitação aí para entrar na minha live, que tá aí na sua tela, Bruno. E a gente vai dar as boas-vindas ao nosso público, à nossa audiência da Seven, do Fernando Furlan, gente que tem uma ligação aí. Caião, beleza, Caio? Boa noite para você também. A gente está levando bastante a sério aqui as nossas lives, né? E nosso trabalho que eu desenvolvi ao longo de tantos anos, né? Na parte de comunicação, com mais de 1.000 entrevistas, mais de 5.000 entrevistados. E hoje eu recebo aqui essa fera aqui. Fera, literalmente, na acepção da palavra, essa fera que eu tenho um orgulho de ser amigo, um cara incrível, Bruno Valejo. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo Bruno. Que felicidade em falar com você, em saber que você está bem, que tem pessoas queridas espalhadas por Rio Preto, pelo Brasil, com a Covid, a gente sabe, mas nós estamos aqui para trazer informação de qualidade e para enfrentar isso e falar o que o pessoal da Renascer está fazendo de melhor. Então, antes de qualquer coisa, queria dar as boas-vindas e agradecer a sua presença, porque uma sexta-feira, às 20 horas, fazer uma live e falar de coisas sérias não é para qualquer um, e não poderia ser diferente. A Associação Renascer ocupar esse espaço tão precioso que eu comecei nos últimos 10 dias, Bruno. Muito obrigado pela sua presença e boa noite, cara. Ô, Fernandão, boa noite aí para todo mundo, né, que está acompanhando aí a nossa live. Eu que fico extremamente agradecido, né, pelo convite, de verdade mesmo, fiquei até emocionado quando você fez o convite para a gente poder fazer essa live. Então, aproveito o momento também para poder te agradecer, né, mais esse espaço que você está nos dando, né, não para mim, nem para a Márcia, né, que também vai falar com a gente aqui, mas o espaço é para a Associação Renascer, né, da gente poder falar um pouquinho, né, do que está acontecendo, em virtude de todo esse processo que nós estamos passando por causa aí da pandemia, do coronavírus. A gente vai fazer um bate-bola aí para poder falar um pouquinho, né, do que está acontecendo, do dia a dia da Associação Renascer. Então, eu fiquei muito feliz. Confesso a você que eu estou debutando em lives, nunca. É a minha primeira live. Então, agradeço a você também essa oportunidade. Você sabe que a gente gosta de falar. Eu gosto de falar, você também gosta de falar. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. E aproveito também a todo mundo que está aí acompanhando de fazer um elogio à sua pessoa, Fernando. Você é uma pessoa ímpar, já te disse isso várias vezes, e aproveito aqui a live também para dizer que você é uma pessoa ímpar. Você chegou até a Renascer, nunca pediu nada em troca e sempre estendeu as mãos, né, para estar ajudando lá a gente em várias situações, mas muito forte na questão do esporte, né, da prática da atividade física, que é uma bandeira que você carrega aí junto com o seu parceiro Marcelo. Também quero dar um abraço ao Marcelo, à frente aí da Alcer, né? Então, assim, a minha admiração é eterna. Eu tenho você como modelo, eu não tenho vergonha de falar isso precisa ser dito. Aqui não é rasgar seda, nada disso. A gente
tem que ser sincero nas nossas palavras. Então, aproveito a oportunidade para dizer tudo isso para você e para todo mundo que está escutando a gente aí agora. Olha, eu agradeço muito as suas palavras. Não vou ficar aqui me vangloriando ou jogando confete de volta em você, porque o nosso papo é sério. E a gente tem um compromisso hoje de trazer os assuntos da Renascer para que a população saiba, para que a população entenda o que a Renascer está fazendo nesse momento de se recriar, de se redescobrir, ainda mais com pessoas tão especiais como são os alunos da Renascer. Então, eu convido para que o público que nos assista depois entre nas redes da Renascer, que saiba um pouco mais, que possa contribuir como a gente contribua. Mas só no finalzinho eu vou trabalhar um pouco mais de emoção, porque essa live vai se dividir em duas vezes, né, em dois períodos, a primeira com você e depois com a Márcia, a gente vai falar a questão pedagógica, e aí só no final vou me permitir de falar um pouco mais com a emoção aflorada com você, Bruno, que é uma pessoa bastante especial. E a gente já vai entrar logo no assunto, logo de cara, né, porque eu imagino como deve ser difícil para vocês, mas ao tempo desafiador, né? Esse ano de 2020 está sendo desafiador para todo mundo, porque nós temos pontos positivos, a gente sabe muitos pontos positivos na pandemia, muita gente se redescobrindo, se reinventando, aquela coisa toda, é o novo normal, o novo agora, o novo hoje, tudo é novo, né? Tudo é novo. Sim. E de uma hora para outra, mal a gente vê o sorriso das pessoas, né? Porque tá todo mundo mascarado, você está fazendo a live aí da sua casa, eu aqui da minha, no home office, né? E aí eu queria começar essa live te perguntando quais são os pontos positivos, sempre falando dos positivos, mas a gente também deve imaginar que tem alguns pontos que dificultam o acesso de vocês, o trabalho, aquele olho no olho, corpo a corpo, que isso não tem como medir, não tem como mensurar. Então deixa à vontade para você falar sobre esses desafios do momento que a Renascer está passando, principalmente na área da educação física, que é onde você comanda. Fernando, realmente, quando a gente passa por uma dificuldade, né, que é o caso que a gente está passando agora, a gente tem que tirar os pontos positivos, não é só coisas negativas, né? O positivo, Fernando, é que a gente está tendo uma nova... a gente está tendo um conceito novo de vida, acredito eu, né? A gente está aprendendo muito a dar valor a coisas pequenas que no dia a dia a gente não olhava, né? A questão da família, né? A gente está mais próximo à família, né? Essa quarentena, né? Interligou a gente muito mais, né? Eu falo família, o seio mesmo, né? Marido, esposo, os filhos, né? As pessoas que convivem no nosso dia a dia. A gente está tendo uma visão diferente disso, né? A gente está sentindo mais na pele, né? A importância, né? Que a gente tem que estar sempre ligados, né? Então, talvez esse seja o ponto positivo mais aflorado, né? Que eu vejo, assim. Claro que tem outros, né? A gente poderia enumerar aqui vários pontos, mas eu acho que essa proximidade, né? Da família, eu acho que isso a gente vai continuar, né, pós-pandemia, né, esse momento, né, de ficar mais junto com a família, aproveitar esse momento, né, com a esposa, ou às vezes com o pai, com a mãe, né, para quem mora com o pai e com a mãe, os filhos, né, muito importante, eu estou passando muito mais tempo com a minha filha, coisa que eu não fazia, né, então isso também está sendo ótimo, porque eu estou aprendendo muito com ela também está aprendendo mais comigo, acredito que você também esteja passando isso com os seus filhos, né? Então, é uma coisa nova, se for ver, porque, né, se eu pensar em Associação Renascer, eu passo mais tempo na Associação Renascer do que com a minha família, em tempos normais, vamos dizer assim, né? E agora a coisa inverteu, eu estou passando mais tempo com a minha família. Então, esse é o verdadeiro ponto positivo, né? A gente tem que tirar lições disso, né? Que nada, às vezes você ficar um final de semana sem ir no shopping center não é o fim do mundo. E você passar um final de semana com a sua família, isso você pode tirar muito proveito disso, né? Então, esse é o lado positivo. O lado negativo, Fernando, pensando agora em renascer, né? Para nós, essa pandemia acabou sendo muito ruim. Claro que para todo mundo, né? Mas nós lá, a gente trata de pessoas com deficiência, né? Então,
muito mais para elas, né, essa pandemia, essa quarentena que nós estamos ainda vivendo, para o nosso público lá, eu acredito que foi muito pior, né? Porque eles demandam de uma assistência maior, né? No dia a dia, né? Muitos deles lá são crianças, jovens, adolescentes, adultos, dependentes, né? Então, todo o trabalho que a gente realizou em todos esses anos, né? De repente, vai ficar meio que perdido, né? Porque eles estão em casa, lógico, né? Respeitando aí todas as regras. Nós estamos, né, dentro do possível, né, realizando as atividades remotas, né, enfim, as nossas videoaulas, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Para falar o português, claro, não é a mesma coisa, principalmente para o nosso público, que é um público mais dependente, que a gente precisa estar mais próximo, né, auxiliando, ajudando no seu desenvolvimento. Então, olhando pelo lado negativo, essa pandemia, né, pelo coronavírus aí, para nós da Associação Renascer foi muito ruim, né? Enfim, infelizmente a gente tem que lidar com tudo isso, né? Eu estava até brincando esses dias com os meus pais, numa conversa que a gente teve, né, Fernando? Eu questionei eles, eu falei, pai, mãe, vocês passaram por isso há um tempo atrás? Algo próximo disso aconteceu? E eles me disseram que não. Então, tipo, é algo realmente muito novo, que a gente ainda está, vamos dizer assim, engatinhando, né? Tentando arrumar soluções, maneiras, né, de tentar ajudar ao máximo, né, dentro das nossas possibilidades, é lógico. Verdade, Bruno. É um momento extremamente desafiador. Eu queria agradecer aqui a presença da Joyce, do Gui Ramires, do Júnior Villanova, um grande abraço para ele, a Ana Paula, a Flávia Guerra, a Lídia, o pessoal que está nos acompanhando aí, a Quinha acabou de entrar, um pessoal que, né, valoriza a nossa audiência, e eu acho que é bastante importante. Agora, sim, Bruno, logo que a pandemia iniciou, eu tive Fábio Júnior, grande abraço, eu liguei para você e fiquei muito preocupado com a qualidade de vida desses alunos da Renascer, porque eles são o grande propósito, né? E eu já tive em várias e várias vezes na Renascer, participando daqueles eventos de final de ano, e sei o quanta energia tem envolvida nisso. E eu te pergunto como é que está a qualidade de vida, porque eles de fato são o propósito de todo esse trabalho. Como é que está a qualidade de vida desse público, desse pessoal que vocês assistem lá, Bruno? Então, Fernando, falando um pouquinho mais específico da minha área de atuação dentro da Associação Renascer, que é a educação física, é uma situação que me preocupa muito com a questão da qualidade de vida. Porque é o seguinte, Fernando, o público que a gente atende já é um público, né, que tem a sua deficiência ali, né? E associado a essa deficiência, sempre tem algo a mais, né? E a questão da obesidade é algo que me aflige muito, assim, tá? A gente, mesmo estando ali no dia a dia, realizando todas as atividades, fazendo o acompanhamento, né? Montando muitas vezes algum tipo de programa específico para algum aluno e tal, já era difícil, né, a gente conseguir um ganho, né? Em termos aí, se a gente for pensar na questão da obesidade, né? Enfim, agora, esses alunos ficando em casa, aí a minha preocupação ela fica um pouquinho maior, né? Porque assim, eles estão em casa, a gente está fazendo toda a orientação, dando todo o suporte possível, né? Realizando as aulas online, né? As atividades remotas, né? Enfim, a gente está passando através dos grupos de WhatsApp, enfim, a gente está dando todo o suporte. Porém, Fernando, é diferente, né? A família, muitas vezes, ela quer até ajudar, porém, ela não sabe, porque também isso é novo para ela, né? É novo para nós. Não sabe, exatamente. Não tem essa formação, não tem esse conhecimento. Então, é difícil. E nesse momento, Fernando, eu vejo agora, Bruno em particular, é difícil a gente cobrar. Eu acho que a palavra cobrar, ela não pode existir de nenhum lado. Tanto nosso, né, enquanto professores, enfim,
ninguém pode cobrar nada muito forte de nós, porque a gente também está passando por uma situação nova e a gente não foi treinado para isso, a gente está aprendendo agora na prática. E a gente também não pode cobrar tanto a família, né? Porque também isso é novo para ela. Então, eu acho que tem que ter um bom senso no meio de tudo isso daí. Porém, Fernando, a questão da qualidade de vida, realmente, ela vai ficar um pouquinho comprometida, né? E eu temo por esses alunos que já vinham apresentando algum tipo de sobrepeso, né? Porque você imagina, esse aluno em casa, ele vai comer. Ficou nítido isso, que a gente em casa, a gente come mais. Né? Eu tenho reparado na minha casa aqui que o consumo, eu tenho ido mais vezes ao mercado, isso é normal, né? Então, eu fico preocupado, né? Porque eu não sei como a gente vai encontrar esse aluno quando ele voltar, né? E muitas vezes esse aluno ele tem hipertensão, ele tem a diabetes, né? Se a gente pegar, por exemplo, o síndrome de Down, né? Já é um público que tem já, né, no seu histórico, né, do DNA, já são alunos que têm uma carga de peso elevada, problemas de coração, enfim, várias outras situações, diabetes, e eu não sei, né? A gente pede, a gente orienta, a gente gostaria, né, que as famílias estimulassem, né, o seu filho, né, enfim, em casa, né, realizando as atividades. Porém, eu também entendo que às vezes a família não tem, né, o material necessário, não tem o conhecimento, e também tem uma situação que eu me preocupo na execução da atividade proposta, né? De repente esse aluno vai realizar uma atividade lá, por mais simples que ela seja, o movimento errado você pode prejudicar. Então, por isso que eu falo, bom senso, a gente não pode cobrar nada, mas lógico, a gente tem que sempre estimular, a gente tem que sempre buscar oferecer algum tipo de trabalho. Isso a gente tem que fazer, né? É o papel nosso como educador, né? Enfim, e eu dentro da minha área, a gente faz os vídeos, pede, enfim, mas não tem também como cobrar muito. É verdade, né, Bruno? Eu particularmente tenho dois filhos, né? Tenho uma filha de 6 anos e tenho um filho de 12 anos. E eu sei o quanto está sendo difícil da minha esposa acompanhar toda a parte pedagógica, de educação, sabe? São dias, não são dias comuns, são dias difíceis. Hoje mesmo a minha esposa levantou antes de mim, antes das 7 horas da manhã, para repassar o estudo com o meu filho mais velho, que tinha 2, 3 provas, para uma criança que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de adversidade, como os alunos da Renascer têm, né? Então eu fico imaginando como é que não deve ser o desafio dos pais. E muitas vezes essa questão, como você falou, é difícil você ter um tipo de cobrança em relação a resultados, porque as crianças ficam presas, elas não podem sair, elas também ficam estressadas, e aí uma maneira de canalizar energia é jogo, e jogo é uma coisa que não traz aquela coisa que a gente pretende, aquele conteúdo jogo é jogo, é uma coisa que acaba se tornando um vício até dentro de casa nesse período da pandemia. As crianças, aí eu vejo muitas crianças, meu filho não é diferente, às vezes ele passa de um dia para o outro querendo jogar, e aí você vê a ansiedade, aquela coisa da agitação, da apetite maior, né, e sempre está comendo. Então, um momento muito, muito sensível, muito difícil, que a gente está vivendo e que todo mundo precisa ajudar todo mundo, né? Essa é a regra, né? Eu imagino que nós, de fato, estamos vivendo um período, né? É muito parecido, como algumas pessoas dizem. Você me ouve aí, Bruno? Parece que o seu sinal aqui me responde aí se você está me ouvindo bem, Bruno. Me dá um ok aí. Ok, agora eu ouvindo. Legal. Então, assim, a gente está vivendo um momento, um período bastante delicado, então a gente precisa ter sensibilidade, e os pais também, né? Eu, a minha esposa, eu acho que você tem filho pequeno, tudo bem, mas quem tem filhos maiores, a gente tem filhos maiores, a gente sente a dificuldade na pele, como é conviver o dia a dia, né? Porque as crianças não podem sair, porque as crianças são aquelas mais atingidas para levar o vírus de um lado para o outro, principalmente com os entes queridos, né? Já não tem acesso. Então, a gente tem que praticamente
trancafiá-los em casa para que eles não saiam. Ao mesmo tempo, a gente quer que eles façam o dever de casa, a tarefa e tudo mais. Então, é um momento assim que a cabeça dos pais, né? Aqui, os pais, entra praticamente em parafuso. Agora, eu fico imaginando o desafio que não é para os pais das crianças que frequentam a Renascer, como você falou, que tem essa questão da alimentação, que é perigosíssimo a parte de obesidade ainda mais infantil, que é uma coisa que a criança pode levar para o resto da vida, né? E depois, vai praticar exercício? Vai praticar exercício dentro de casa, mas como praticar o exercício? De que maneira? Porque a criança pode ter uma lesão, né? Ainda convivendo com os problemas que ela já traz dos primeiros anos de vida. Então, é um enorme desafio, né, Bruno? Toda semana tá junto, tá acompanhando, mais à distância. Eu imagino que para vocês aí tem sido uma tarefa muito, muito difícil, mas vocês são desafiadores, né? Vocês são escolhidos por Deus. Não, o desafio, Fernando, ele é diário, assim, né? A gente tem observado, né? Até mesmo quando as famílias procuram a Renascer, né? Porque também tem uma questão, né? Que a maioria desses alunos, né? Faziam a refeição na escola, né? E agora a gente não sabe, né? A situação que está em casa, né? Se tem, né? O alimento. Então, a preocupação não é só na questão pedagógica, vamos dizer assim, né? É uma preocupação, é um desafio por inteiro, né? Porque a Renascer, Né? ela sempre deu um respaldo para o seu aluno, né? Para o seu atendido, muito forte, né? Então, até mesmo, né? A Renascer tem ajudado, né? A gente fez várias campanhas, né? De arrecadação de alimentos, né? Para a gente poder assessorar essas famílias, né? Também com a questão do alimento, que é muito importante, né? A gente está falando de obesidade, mas a gente também tem o outro lado, né? Tem a fome, né? A questão do desemprego aumentou e também afetou as famílias, né? Muitas vezes as famílias que a Renascer atende são famílias humildes, né? Então, afetou o emprego, a mãe perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego. Então, não é só uma questão pedagógica, né? É uma questão até emocional nossa, né? Porque a gente fica de mãos atadas. Você imagina você me conhece um pouquinho, né? No lado pessoal. Você sabe que eu sou um cara muito inquieto, assim. Eu não consigo ficar muito parado, assim, de ficar... eu até escutei de um amigo meu, falou, nossa, Bruno, a escola tá parada, você tá de férias, né? Eu falei, não, meu amigo, eu não quero ficar em casa, eu não quero ficar de férias. Eu quero estar na Renascer, eu quero estar ajudando, eu quero fazer alguma coisa. Eu não estou contente com a situação. Ele falou até num tom de brincadeira, né? Ah, Bruno, você está de férias agora, está em casa. Mas não é Até assim. parece. Para quem quer, para quem gosta de ajudar, que pensa no próximo, essa situação é totalmente incômoda, entendeu? Não é fácil. E ali a gente vê, né? Quando a família procura a escola, olha, eu não tenho um arroz, eu não tenho nada para comer. Então você vê que a coisa é uma situação muito mais séria, que ultrapassa a barreira da questão pedagógica somente, né? É uma questão humana mesmo, né? Então, a Renascer tem se preocupado muito e tem feito a sua parte, assim, de forma muito legal, né? Buscando alternativas, ajudando as famílias, né? Enfim, então, e muita gente, Fernando, a gente tem que dizer, né? Como eu também te elogiei por toda a força que você sempre deu, né, para Renascer, mas também tem outras pessoas, graças a Deus aqui, da sociedade riopretense, que tem estendido a mão, né, para Renascer nesse momento difícil. Claro, poderia ser muito mais, né? A gente gostaria que outras pessoas, né, pudessem estar ajudando, né, enfim, mas graças a Deus a Renascer tem sido assistida e ajudada aí por muita gente. Legal. Bruno, foi muito rápido, viu? Já já nós vamos completar a primeira parte do bate-papo. E eu Legal, queria Fernando.
conversar aqui com a minha audiência também, porque todas as pessoas que eu estou batendo papo, eu não estou batendo um papo a esmo, eu escrevo bastante, eu debato, eu quero me especializar nessas lives, trazendo os assuntos mais importantes de São José do Rio Preto. Hoje está muito em evidência, está em voga as lives, eu vou valorizar bastante. Eu, particularmente, Bruno, nesse período da pandemia, mudei a minha mente em relação a uma série de coisas e acho que é muito oportuno a gente fazer as lives e mostrar os assuntos que são relevantes para a cidade, né? E a Associação Renascer, eu comecei essa semana, abordei alguns temas e a Associação Renascer logo me veio à mente para que a gente fizesse um papo, para que a gente trouxesse isso à tona, né? Eu vou te perguntar mais coisas, mas eu quero aqui agradecer. Às vezes o pessoal fica vendo eu olhando para lá e para cá, mas eu venho acompanhando, Essa semana eu fiz uma live também pela Alce, bati um papo com o Alberto Garcia, então a gente precisa ter informação para conversar com as pessoas, que não é só abrir um Instagram e fazer uma live e falar um monte de coisa, não. A gente precisa trazer conteúdo para o público. E se tratando de conteúdo, a Associação Renascer é uma das que mais geram conteúdo aqui na nossa cidade. Eu queria agradecer a nossa audiência, a nossa live tá bem prestigiada. Queria agradecer o Yuri, o Fábio Júnior, o Vaz, o Naelson Oliveira, a Eliane, o Renan, a Evelyn, o Bruno, a Lídia, a Marelisa, o Messias, o Antônio, a Tainara, o Nunes Souza. Cara, nossa live, por ser uma das primeiras, assim, tá bastante prestigiado, porque eu estou acompanhando o pessoal que está fazendo, viu, Bruno? E a gente começou bem, a gente começou legal, porque a gente tem um histórico, né? Eu venho aí de um processo intenso, de mais de 1.000 programas já exibidos na televisão, com mais de 5.000 entrevistas na minha bagagem, então acho que eu vou contribuir bastante para a sociedade. Antes de fazer aquele meu comentário chave final com você, trabalhar um pouco da sua emoção, eu acho que vou me emocionar um pouco. Na sequência, eu vou chamar a Márcia, que é coordenadora pedagógica da Renascer, para falar com a gente também de assuntos sérios. O Bruno, e as atividades físicas aí dessa molecada, as competições que vocês participavam? Tinha tanta coisa para rolar, né? E a gente achou que a pandemia ia demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vamos para o 5º mês, agora no mês de setembro. As competições, elas estão, de uma certa maneira, aí comprometidas, cara? Como é que vocês estão planejando? Então, Fernando, quando veio essa história de quarentena, de pandemia, eu, sinceramente, eu achei que ia ser uma coisa de 1 mês, algo assim, né? E a gente está aí já completando aí 5 meses, né? Quase, enfim. Mês que vem, 5 meses. 5 meses, né? E a princípio, Fernando, as competições estavam tudo certinho, né? Enfim, elas iam acontecer agora no segundo semestre. Porém, no início de julho agora, eu recebi, né, o e-mail, enfim, avisando do cancelamento, né, de todas as competições de nível escolar, né, que a Renascer já desde 2011 participa, né, constantemente, tendo vários alunos representando o estado de São Paulo, né? A gente tem a nossa ex-aluna Evelyn, né, tricampeã brasileira de tênis de mesa para deficientes intelectuais, enfim, né, a Renascer sempre representando, né, a cidade, enfim, nas competições. Infelizmente, né, o cenário é esse, Fernando, as competições foram canceladas, infelizmente, é algo, né, que eu sempre trago para os alunos, né, essa oportunidade, é uma veia, né, que a educação física me dá, né, de levar esses alunos, né, para uma competição, deles vivenciarem, né, enfim, todos os benefícios, né, que o esporte, quando bem trabalhado e bem orientado, ele pode trazer. Infelizmente, esse ano não vai acontecer, a gente não vai ter essa oportunidade porque foi tudo cancelado. E, na verdade, Fernando, eu não sei quando volta o ano que vem. Nos bastidores, né, eu participo de alguns grupos, né, do pessoal da organização dessas competições, e o que se comenta é que não tem data para volta, entendeu? Então, a gente não sabe quando isso vai voltar ao normal. Então, infelizmente, é a realidade, a gente tem que se adaptar a ela, a gente tem que jogar, né, conforme as regras, e o que foi colocado é que esse ano as competições não vão acontecer, infelizmente, né? É uma pena. É uma pena, Bruno, mas ao mesmo tempo
fica sempre uma sensação de esperança, de fé, né? É o que a gente aprendeu de melhor na vida. Eu imagino que é um sinal lá de cima que a gente deveria parar por É, alguns momentos e refletir uma série de coisas que a gente estava vivendo, né, no nosso dia a dia, dentro da sociedade. Então, a gente sabe que nós temos uma força maior lá de cima, né, e que no momentos mais difíceis da nossa vida, sempre o nosso Deus maior nos carrega no colo, né? E assim, a minha oração sempre matinal é que Deus carregue as pessoas mais necessitadas nesse momento no colo, e todos os dias eu oro aqui para que, principalmente o pessoal da saúde, né? E aqui na nossa live da Eliane Troncoso, que é enfermeira do HB, essa semana, inclusive, depois que saiu aí o histórico do maior número de casos, e ela passou no Facebook dela, que já eram números acumulados de vários dias, assim, sabe, deixando as pessoas mais tranquilas, porque é muito importante a gente cuidar do nosso emocional, né? A informação está aí, a doença está aí, batendo cada dia mais a porta, todo mundo conhece centenas de pessoas que estão com vírus, ou outras pessoas que já sim, sim. perderam familiares, parentes, amigos, né? Então, é uma realidade. Mas aí, Bruno, nós temos um lugar que eu conheço, onde o céu encontra a terra, que esse lugar aí é um lugar que eu aprendi muito, abençoado por Deus, onde Ele vai certamente cuidar de todos os profissionais da Renascer, de todas as crianças, de todas as famílias que lá são assistidas. Esse é o meu desejo e eu aprendi isso com você, e isso nunca sai da minha cabeça, que a Renascer é o lugar onde o céu encontra a terra. Exatamente, Fernando. Lá é o local. E até aproveito, né? Eu me emocionei um pouquinho, eu vi que você também se emocionou. E faço o convite, né? Para quando isso tudo acabar, né? O pessoal que está assistindo a gente, se vocês quiserem visitar o local onde o céu encontra a terra, esse local chama Associação Renascer. Lá vocês vão aprender coisas novas, vão passar a dar valor em muitas outras coisas. E, de fato, Fernando, eu já tenho uma trajetória, eu digo com muita humildade, uma trajetória linda lá construída dentro da Associação Renascer. Já são aí mais de 15 anos lá dentro, né? Entrei lá humilde como estagiário e lá fui ficando, né? Fui cavando o meu espaço e lá estou e me sinto, né? Hoje, vou até mostrar aqui, ó. A minha esposa falou, Bruno, você vai colocar o uniforme? Eu falei, não, todas as vezes que eu vou representar a Renascer, eu vou falar da Renascer, eu tenho que colocar o meu uniforme porque é a minha segunda pele. Então, assim, é o que você falou. Resumidamente, eu te falei isso um dia, você gravou isso, fico feliz. Lá realmente é o local onde o céu encontra a terra. Não é fácil, Fernando, trabalhar com esse tipo de público. Tem que ter um pouquinho do dom, essa é a verdade. Né? Eu posso dizer isso porque eu vi muita gente passar ali dentro da Renascer achando que vou trabalhar com pessoas, com crianças especiais, ai que lindo, ai que bonito, mas não é assim. Né? É um trabalho que requer muita dedicação, muito amor, e graças a Deus, Deus me deu essa missão e lá estou. E aí eu pretendo seguir lá até quando Deus quiser, né? Essa é a verdade. É. Bruno, eu queria agradecer a sua presença, pedir para o pessoal ficar com a gente, a live não terminou. É a primeira live 2 em 1 aqui, talvez aconteça alguns probleminhas técnicos, tá? Eu vou derrubar o Bruno da live, tá? E, assim, derrubar com o maior carinho, né? Foi muito Não, bom, tá porque ótimo. eu vou receber a Márcia, que é coordenadora pedagógica, que vai fazer parte do segundo período da nossa live, que a primeira já foi de arrebentar, né, a boca do balão, assim, de informações legais, de envolver o público, né? Então, vou derrubar você aí, tá? Aí eu vou esperar a Beleza. Márcia fazer o convite aqui, eu vou aceitar ela e você continua aí, tá? Obrigado pela sua Não, com presença, certeza. cara. Que Deus abençoe você, sua família, e que nós nos encontremos o mais rápido possível pós-pandemia. Fica com Deus, Bruno.
Valeu. Fernando, cara, gratidão, que o Papai do Céu ilumine você, a sua família. Cara, você é um cara 10, um cara ímpar, um cara iluminado. Obrigado mesmo de coração pelo convite. Tamo junto sempre. Valeu. Valeu, até mais. Bom, então agora eu removi o Bruno, eu deletei o Bruno da conversa e estou aguardando a Márcia pedir o convite para entrar na live e eu quero agradecer aqui a nossa audiência, o Geraldo Barrientos, grande parceiro, amigão, abraço para você, meu irmão, o Luciano, a Larissa Grem, a Josi Viudes, que é assessora aí da Renascer, o Álvaro Giroto, o César Volê, que é um amigão meu, o Bruno continua aí. Eu estou aguardando a Márcia fazer a solicitação, tá, para a gente caminhar para o segundo período da nossa live. Só estou aguardando a Márcia fazer a solicitação. Ela acabou de fazer a solicitação. Já vou aceitar ela. Estou ficando bom nisso, viu, gente? Estou gostando do negócio. É muito bom a gente falar com pessoas que fazem a diferença e a Associação Renascer mora no meu coração. E agora eu recebo a Márcia Barbosa, que é a coordenadora pedagógica da Associação Renascer. Boa noite, Márcia. Boa noite, tudo bem, Fernando? Tudo bem, pessoal? Um beijão para todos que estão aí assistindo, acompanhando. Nossa, que gostoso, né? É minha primeira vez, né? Nunca participei de uma live, então quero que me perdoem se eu cometer alguns errinhos. Estou super ansiosa, mas vamos lá, né? Que legal, olha, muito bom porque a gente vem se movimentando nesse período, fazendo as lives. Esse friozinho na barriga é um friozinho na barriga de todo mundo. E é bom, porque antes da pandemia, vira e mexe, a gente tinha esses friozinhos na barriga. E eles pararam, né? Agora, de uma certa maneira, com as lives, eles vêm voltando um pouco. Ô, Márcia, mas quando se trata da Renascer, até a gente descontrai um pouco, mas o assunto é muito sério. Porque as famílias, as crianças que são assistidas ali, elas precisam muito de vocês. E aí eu te pergunto, como é que a área pedagógica está atuando nesse momento com as crianças e com as famílias em casa? Bom, Fernando, um pouquinho antes de eu começar a falar, eu queria, antes de tudo, agradecer você, né, por ter abrido esse espaço para a gente falar um pouquinho da Renascer, desse trabalho que a gente vem fazendo, né, nesse período de pandemia, que eu falo assim, tudo tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Faremos parte da história, né, estamos construindo a história, e faremos parte de algo muito importante para o mundo, né, teremos muita coisa para contar para os nossos netos, e tomara que estejamos fazendo um bom trabalho, né, que estejamos plantando boas sementes em nossas crianças, em nossos jovens, em nossos filhos dentro de casa, porque agora estamos tendo a oportunidade de ter esse tempo com os nossos filhos dentro de casa e de rever muitos conceitos, assim como você disse, e o Bruno também, de pensar diversas coisas que não tínhamos tempo de pensarmos, né, e agora a gente está conseguindo fazer isso. E trabalhando em casa, quantas vezes nós pensamos assim, preciso de um tempo, preciso tirar uns dias para ficar com a família, para sentar com meu filho e estudar um pouquinho, para passar um tempinho com todos em casa. E aí, olha aí, eu acho que o homem lá em cima escutou. E resolveu dar esse tempo para todos nós, né? É claro, de um jeito extremamente assustador, mas eu tenho fé que vamos passar por tudo isso, se Deus quiser. Eu também, ó. Verifica se próximo de você tem alguma coisa ligada, porque a hora que eu falo, a minha voz ela está replicando. Se tem alguém próximo, se tem alguma coisa alta, celular,
E a minha voz toda hora que eu falo, ela tá replicando na conversa. Dá uma observada, por favor. Tá, deixa eu ver aqui. Será que é isso aqui? Vê se tem mais alguma coisa ligada próxima. Legal, vamos conversando, porque à medida que eu vou falando... Eu acho que agora não tem mais. Tá, Será que acabou? Ó, o pessoal que está nos assistindo, dá um joinha, digita só para a gente saber se a nossa live está legal, se vocês estão escutando bem, para a gente seguir, tá? Esses toques são importantes, porque à medida que eu falo, está replicando um pouco para mim, mas se tiver legal para vocês, a gente vai tocando e vai continuando, tá? O pessoal está dando um ok, então tá tudo bem. A Camila, a Lê, a Daniele, bora lá. Não vamos perder tempo. Márcia, me diz assim, eu quero que você seja sincero comigo. Você me ouve bem? Não está replicando o áudio para você? Está replicando um pouquinho, mas dá para entender. Legal, bora lá. Como é que tem sido o retorno dos pais, dos alunos da Renascer? Porque eu falei para o Bruno aqui na primeira parte que não tem sido fácil conviver com os meus filhos dentro de casa. Porque as aulas são online, porque as aulas têm uma série de requisitos, a coisa é moderna, a coisa online. Eu não sei se essas crianças delas têm acesso, se os pais delas têm acesso. Como é que tem sido o feedback? Como é que está esse momento para vocês? Conta para a gente isso aqui. Bom, Fernando, com o nosso público da Associação Renascer, é um pouquinho diferente do público da rede regular de ensino. Então, deixa eu te explicar. Na rede regular, são usados aplicativos próprios, então foram criados, né, alguns aplicativos, essas videoaulas são transmitidas através de programas de TV, enfim, outros meios, né, que as crianças acessam junto com as famílias para poderem estar participando dessas aulas. Com o nosso público, nós não conseguimos obter esse tipo de equipamento e material. Então, em nossas reuniões de ATPC que nós temos semanalmente, em discussão, professores e monitores, chegamos à conclusão que o meio mais adequado, né, em que a informação chegaria mais rápida para a nossa família e para o nosso aluno, seria através do WhatsApp, que toda a família tem. Então, nós olhamos os nossos prontuários dentro da instituição e verificamos que todas as famílias da instituição tinham um número de WhatsApp para recados. Então, qual a primeira coisa que nós fizemos? Separamos as turmas em grupos de WhatsApp e começamos a mandar alguns recados através de vídeos e recadinhos escritos para conversar com essas famílias e explicar para elas que nesse período de pandemia as aulas continuariam de uma forma adaptada, mas que os pais poderiam estar trabalhando com os filhos em casa, que precisaríamos dessa colaboração da família em casa, que essa criança não poderia ficar parada. Márcia, segura um minutinho, por favor, sem você perder o seu ponto de vista, o seu raciocínio. O pessoal está falando aqui que está travando a sua fala, tá? Então, vamos esperar novamente o pessoal nos sinalizar que está ouvindo direitinho para a gente continuar o nosso papo. Entrou a Mari aí, a Paula que mandou esse recado que está travando. Dá um joia para a gente, acena aí se tiver ok novamente. Porque as lives, elas têm isso, às vezes tem um pico de internet, muita gente fazendo as lives. Isso é uma coisa super normal que acontece, tá? Dá um joinha aí. O pessoal tá escutando a gente, dá um joinha pra gente, seguir na sua linha de raciocínio sem continuar. Beleza, pode ir lá, bora lá, o pessoal tá dando um joia. Bora lá, Márcia. Então, e aí começamos a fazer o contato com essas famílias através desses grupos de WhatsApp. No meio de tudo isso, os professores começaram a criar cadernos de atividades
adaptados para a turma e alguns cadernos personalizados, visto que nossos alunos, né, Fernando, têm suas especificidades. Então, nem todos aprendem da mesma forma. Então, alguns precisam de alguns tipos de materiais, outros precisam de outros tipos de materiais, outros precisam de outras adaptações. Então, os professores em casa precisavam pensar de que forma esse material seria criado e se a família teria em casa materiais para utilizar com essa criança. Porque também não é só passar a atividade. Ela tem que ter em casa. Será que ela tem lápis? Será que ela tem tinta? Será que ela teria cola? Então, nós teríamos que pensar em todos esses materiais que deveriam ser utilizados dentro de casa. E aí os professores começaram a fazer todo esse trabalho, que não foi fácil. No início foi muito difícil você compilar todo o currículo, né, pedagógico, trabalhar todas as disciplinas, língua portuguesa, matemática, né, porque eles estudam todas essas disciplinas também, só que de forma adaptada, né. Então, eles precisavam criar todos esses materiais para que fossem enviados nesse grupo e também disponibilizássemos esses materiais impressos dentro da escola para que a família fosse lá retirar, ou levássemos até a casa dessa criança, desse jovem, quando essa família tivesse impossibilitada de ir até a escola buscar. Então, nós criamos várias frentes de trabalho, para que todos tivessem acesso à aprendizagem, porque ninguém poderia ficar para trás. Isso também faz parte do programa do governo estadual. Então, ninguém pode ficar para trás. Todos precisam dar continuidade aos estudos, né? Então, nós também não poderíamos deixar os nossos alunos ficar para trás, porque eles já vêm de uma luta, né, constante no seu dia a dia de vencer barreiras, né? São muitas, são N's no dia a dia escolar. Agora, imagine no meio de uma pandemia. Então, os professores também tiveram que se reinventar, gravar videoaulas em casa, tornar a sua sala, o seu quarto, uma sala de aula, sabe? Muitos tiveram que colar papéis na parede para fazer lousas. Então, assim, cada um teve que encontrar uma forma de ensinar a criança através da videoaula. E também eles fazem videochamadas personalizadas, né? Então, eles agendam com a família o melhor horário, para ele estar ligando para essa família, através de uma videochamada pelo WhatsApp, a família coloca o celular na frente da criança, e ele faz uma atividade em tempo real com a criança, conversa com ela, bate um papo, faz orientação em tempo real, e nesse momento, ele avalia como que essa criança está executando essa atividade, se está tendo evolução, se não está, como que a família executa a atividade com ela. Então, o professor está tendo que fazer todo esse trabalho. E eu vou dizer para você, não é só durante o dia, porque às vezes a família está trabalhando, às vezes ele tem que fazer isso à noite. Então, o professor não tem hora. Durante a pandemia, ele não está tendo hora de trabalho. Então, ele trabalha de dia, às vezes ele tem que trabalhar de noite, às vezes tem que ser no sábado, às vezes precisa ser no domingo. É o dia que a família está disponível para atender esse professor. Então, fácil? Não é. E acredito que para ninguém, para nenhum professor em lugar algum, mas para o professor da educação especial, que precisa pensar um a um, porque não existe material pronto, não existe modelos, é muito mais difícil, viu, Fernando? Mas nós estamos tocando, viu? Porque as famílias já estão devolvendo esses cadernos de atividades. Você tem que ver que gracinha, tudo separadinho, tudo lá na escola, para agora os professores começarem a corrigir. Assim, difícil, mas, ó, daquele jeito. Olha, que conversa mais inspiradora, uma das mais inspiradoras que eu já vi ao longo de toda essa pandemia, de verdade, de coração. E eu queria que, antes de fazer a próxima pergunta, agradecer a nossa audiência,
o Carlos Balejo, a Alessandra, a Michele e o nosso grande Jatobá. Ah, esse não poderia faltar na nossa live. O Jatobá, que é um dos maiores expoentes, né? Essa turma toda da Renascer, do CAD, campeão. Agora ele fez uma parceria boa, uma parceria com o Corinthians, né? Porque o Corinthians é Corinthians. Brincadeira, Jatobá. Um grande abraço para você, ô Jatobá. Vou convidar você para fazer uma live comigo. Se você topar, dá um joia para mim, para a gente debater também as ações do CAD. Porque a Associação Renascer e o CAD tem uma ligação grande, né? A gente sabe que vocês comungam dos mesmos propósitos, né? Eu acho que isso que é legal, é o bem comum, né? E quando se trata do bem comum, a coisa fica bem aflorada, a coisa fica mais fácil de fazer. E eu fico, assim, surpreso de você trazer esse feedback dos pais, dos professores, que não tem hora para se dedicar, que não tem hora para ensinar os seus próprios filhos. Esse é o verdadeiro amor, né, Márcia? Porque ele rompe qualquer tipo de fronteira, de barreira, e isso é muito relacionado ao trabalho que vocês fazem no dia a dia dentro da Renascer, né? Essa entrega, é você fazer sem esperar. Né? Quando você menos espera, aquela coisa acontece, a evolução do aluno, a evolução da família, é um trabalho incrível. E nós estamos caminhando para o final da live aqui, a conversa está muito agradável, eu vou te chamar, viu, Jatobá, para uma live também. Eu queria que você pudesse falar para mim o que é o ATPC. Explica para mim aí direitinho, porque eu recebi um release e eu queria explicar também. Às vezes as pessoas estão vendo eu olhar para os lados e tal, porque todos os entrevistados que eu estou tendo o capricho de conversar, não estou abrindo uma live para conversar coisas aleatórias. A gente tem um embasamento, a gente tem um papo. Eu digo que essa dedicação toda, Márcia, eu só tive quando eu comecei há 20 anos atrás, quando eu entrevistava muitas e muitas pessoas, mas eu acho que esse momento eu preciso me dedicar muito mais, eu preciso melhorar muito mais como pessoa e entregar um produto melhor para o meu público. Então, sempre fico acompanhando, vendo, conversando, para que a gente saiba levar informação com qualidade para o meu público. Então, explica o que é o ATPC. Sim. O ATPC, ele é um horário de trabalho do professor em comum, todos trabalham juntos nesse momento. Ele só muda essa primeira letrinha em relação a termos. Então, por exemplo, na rede municipal de ensino é HTPC, na rede estadual de ensino é ATPC, né? Horário de trabalho do professor comum, aula de trabalho do professor em comum. Só muda esse primeiro termo, mas é só para diferenciar, né, uma rede da outra. Como a Associação Renascer, ela é vinculada à rede estadual de ensino, então nós usamos o termo ATPC. Então, semanalmente, por 1h30 a 2 horas, todos os professores e monitores da educação se reúnem comigo, onde nós discutimos o planejamento semanal, as ações a serem executadas, discutimos a aprendizagem do aluno, as dificuldades que estão sendo encontradas durante o período, os próximos passos, enfim, materiais que precisam ser construídos e tudo mais. Então, esse horário é para esse tipo de trabalho, para essas discussões. Então, semanalmente, agora, através, né, de aplicativos que nós fazemos isso, fazíamos presencialmente na escola e agora nós fazemos online, mas continuamos a fazer para discutir todo esse trabalho. Legal, ó, o Jatobá tá ressaltando aqui que você é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A princípio, estava conversando com você como a coordenadora pedagógica da Renascer, né? E aí a conversa vai melhorando, né? Poxa, que prazer falar com você. Pessoas do mais alto gabarito para cuidar dessa questão, né? E aí, Márcia, vou emendar mais uma perguntinha para você, perguntando, olhando aí no fundinho dos seus olhos, 2020, né? O 2020
você poderia dizer que está sendo um dos anos mais desafiador dentro da sua profissão? Sim, um ano extremamente desafiador, em todos os aspectos, pessoais, profissionais, familiar. É um ano onde a minha vida, sim, se transformou, mudou muito, onde eu tive que reaprender muitas coisas, né? Foi assim, um ano, como eu disse para você, em que nós estamos construindo uma história totalmente diferente. Mas eu acredito, Fernando, que esse aprender vai ser muito importante para as nossas vidas. E que o normal não vai voltar, será um novo normal. E com certeza sairemos daqui muito melhores do que nós entramos. Eu vejo pelo dia a dia lá na instituição, porque, né, eu estou trabalhando uma parte home office e uma parte na escola, né, então eu também vou para a escola 3 vezes na semana, trabalhar com o pessoal, e trabalho junto com o pessoal no momento da separação, na doação dos alimentos, toda essa organização dentro da escola. E a gente vê hoje, eu estou na Renascer há 24 anos, né, então eu trabalho lá há muitos anos. E eu falo, todo mundo fala assim, pergunta para a Márcia quem é fulano, que ela sabe. Sim, sei o nome do aluno, sei o nome da mãe, se duvidar sei o telefone, sei o RG, sei tudo, sobre todos. Qualquer coisa pergunta para a Márcia. Sim, mas eu nunca imaginava conhecer tão bem as famílias como estou conhecendo agora, porque agora a gente está dentro da casa dessa família. E isso é muito sério. Quando você entra dentro da casa de uma pessoa, né, e você tem essa oportunidade de conhecer aquele ambiente familiar e ajudar essa família a se organizar ali dentro daquele ambiente. E apoiar essa família num momento tão difícil que é o de agora. Porque os medos estão lá, a ansiedade está lá, está tudo acontecendo, o desemprego está lá dentro, né, as necessidades estão lá dentro, e a gente precisa ter esse papel de apoiar, de ajudar essa família a confiar em Deus, a ter esperança, e isso é difícil, porque para a gente também é difícil levar essa esperança, porque às vezes a gente também se sente triste, porque a gente vê muita coisa ruim, né, Fernando, na TV. Às vezes eu até falo, eu não vou mais assistir, mas aí você precisa saber o que está acontecendo, você tem que assistir. Né? Então, às vezes você também quer se isolar, mas você precisa saber. E tentar apoiar, e tentar ajudar a essa esperança estar sendo renovada dia a dia, porque vai voltar. Dizer para ela que tudo vai voltar. Porque às vezes ela já está perdendo, né, esse senso do retorno. Mas eu acredito que a gente vai conseguir, né, vai conseguir que todos voltem, é claro que muitas coisas já aconteceram, vão acontecer ainda, e o que nos resta hoje é orar, é fazer o melhor que a gente pode pelo outro, continuar essa luta, que a gente está lutando aí, pela educação, mas também por todos os outros setores. Eu, assim, acho que a saúde está fazendo um trabalho, assim, de soldado de guerra mesmo. É fantástico o trabalho que a saúde está fazendo, né, dentro de todos os aspectos, não só aqui em Rio Preto, mas no mundo inteiro. Esses profissionais aí, né, são grandes guerreiros, e a gente deve muito para essas pessoas. Todos estão lutando, mas essas pessoas se colocaram à frente de tudo, estão aí, não desistem, né? Elas não desistiram e estão aí com toda essa força aí, acreditando que logo vai passar. E eu também acredito. Eu acho que todos também estão aí acreditam. É o bem comum acima de qualquer coisa, né, Márcia? Antes de você fazer as suas considerações finais, nós estamos com 27 segundos da live. Eu queria agradecer a sua presença,
deixar um abraço grande para a diretoria da Renascer e com 15 segundos você pudesse fazer suas menções finais. Tudo bem. Eu quero agradecer também a você. 10 segundinhos. A toda a diretoria da Associação Renascer e principalmente aos meus companheiros de